Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Elde Oliveira e nessa nossa aula de hoje eu gostaria de falar com vocês sobre dois circuitos importantes na nossa disciplina de sistemas digitais. São eles o que a gente chama de latch e o que a gente chama de flip-flop. Se ao final da aula vocês gostarem do vídeo, vocês deem um like, se inscrevam no meu canal, beleza? Então bora lá conversar sobre esses nossos dois circuitos. Vocês viram aí, no decorrer da nossa disciplina, que a gente vem tratando sobre circuitos combinacionais. O que são circuitos combinacionais? São circuitos em que as nossas saídas elas dependem unicamente das nossas entradas naquele momento, tá? Quando eu estou falando de circuitos sequenciais, tais quais latches e flip-flops, esses circuitos, além das entradas do momento, aquelas entradas do momento, eles serão realimentados pelas nossas saídas passadas, certo? Então existe uma realimentação desses nossos circuitos para que eles gerem as nossas saídas, tá bom? Então as suas saídas elas irão depender tanto das entradas do momento quanto as saídas que ocorreram no passado, tá bom? Isso vale tanto para latch como para flip-flop, tá? Então eu vou falar primeiro, inicialmente aqui do nosso dispositivo, do nosso circuito chamado latch SR, tá bom? Então é um circuito sequencial, como eu disse para vocês, certo? Em que esse circuito ele pode ser montado com portas NOR, tá? Ou portas NAND, tá bom? Nesse caso aqui, desse nosso circuito, eu estou apresentando aqui um circuito montado com portas NOR. Quando eu falar dele, a gente vai entender a diferença, dele para o circuito montado com portas NAND. Mas isso não vem ao caso agora, certo? Então bora lá. Como é que esse circuito funciona? Bom, eu vou ter duas entradas nele, uma que a gente chama de set e outra que a gente chama de reset, certo? Uma entrada para setar um valor e outra para resetar aquele nosso valor, certo? Essas entradas, pessoal, elas são utilizadas para que a gente consiga colocar nas nossas saídas aqui os valores que a gente deseja. Por exemplo, imagine que o nosso set aqui seja 1 e o meu reset seja 0. Então, a minha saída Q, ela vai ter valor 1, certo? E minha saída Q barrado, que é o complemento, daquela minha saída Q, ela vai ter o valor 0, certo? Imagine que eu tenha aqui meu set como sendo 0 e meu reset como sendo 1 nesse momento. Então o que vai acontecer é que minha saída aqui agora ela vai ser 0 e o meu Q barrado ele vai ser 1, certo? Quando eu coloco o meu set e o meu reset igual a 0, esse meu dispositivo ele vai funcionar como um dispositivo de memória, ou seja, ele vai manter o valor de Q da saída anterior, tá certo? Então, se meu Q tinha sido 0 na saída anterior, ele vai ser mantido em 0. Caso ele tenha sido 1, o valor de Q vai permanecer em 1, tá bom? E se R e S eles forem 1, tá? Minha saída Q e Q barrado, elas vão ser ambas 0, tá? Porém, com S igual a 1 e R igual a 1, a gente diz que o nosso circuito ele está, em um estado que a gente não deseja, tá certo? Por que, Helder? Porque o nosso valor do Q é igual ao valor do Q barrado. O que é que a gente quer? Que o nosso Q, e o Q barrado eles tenham valores diferentes, tá certo? Então a gente diz que quando S igual a 1 e R igual a 1, a gente tem uma entrada não permitida. Tranquilo? Então vamos ver como é que esse nosso circuito funciona, tá? Vou apagar aqui, para que a gente possa montar alguns cenários aqui para vocês entenderem como é que esse nosso circuito funciona. Bora lá. Bom, primeiramente eu vou definir aqui o meu reset como sendo 1, tá? E o meu set
como sendo zero. O que é que eu disse a vocês? Que o meu Q iria ter valor zero aqui, tá bom? Então, bora lá. Bom, isso aqui é construído com um porta nó, tá bom? Então, se está entrando 1 aqui, né, uma das entradas aqui for 1, então significa dizer que a saída da minha porta nó, independente do que eu tenho aqui, vai ser o quê? Zero, né? Porque 1 ou qualquer coisa vai ser 1 negado zero. Então, meu Q vai ter aqui o valor zero. Esse valor zero ele vai realimentar essa porta nó, né, do meu set, tá? Então ele vem para cá, certo? E a saída dela vai ser o quê? Zero ou zero dá zero, negado dá 1. E esse 1 que está aqui, né, ele vem para cá, onde eu tinha colocado essa nossa interrogação, tá? E agora 1 ou 1 dá 1 negado 0, né? E aqui a gente tem uma situação em que o nosso circuito está no estado consistente, tá bom? Porque a gente deu um reset aqui, né? E deixou o nosso set em 0. Vamos fazer o seguinte agora, né? Vamos pegar aqui, botar o nosso valor do reset aqui em 0, tá? O que é que vai acontecer? Lembra que esse nosso circuito ele tem uma realimentação, né, daquela nossa saída passada, tá? Então 0 ou 1 dá 1, negado 0, tá? Vem para cá, né? 0 ou 0 negado dá 1, aqui o 1 permanece aqui, né? E assim o nosso circuito também está no estado consistente, tá? Ou seja, preste atenção, eu coloquei o S como sendo zero, o R como sendo zero, e a minha saída Q, ela foi zero, certo? Ela foi zero aqui. Adianto para vocês que essa nossa saída foi zero porque a saída anterior tinha sido zero. Isso aqui ele está funcionando como um dispositivo de memória, tá bom? Bora provar isso aqui para vocês, né? Vou colocar aqui meu set como sendo 1, tá? E permanecer com o meu reset ali em 0, certo? Então, bora lá. 1 ou 0, 1, negado, 0, né? Negado 0. Esse 0 ele vem para cá, tá? Esse 0 ele vem para cá. Opa! Esse 0 vem para cá. 0 ou 0 dá 0, negado dá 1, né? Então aqui eu vou ter o valor 1. Certo? Vou apagar aqui. Q igual a 1. E esse 1 ele agora vem para cá, né? 1 ou 1 dá 1, negado 0, e agora ele está num estado aí consistente, tá certo? Beleza, então significa dizer que se, né, o meu S igual a 1 e o R igual a 0, o meu Q vai para 1. O que é que eu vou fazer agora? Vou provar para vocês que esse meu dispositivo ele funciona como um dispositivo de memória quando eu coloco o meu S igual a 0 e o R igual a 0. Ou seja, se eu botar S igual a 0 e R igual a 0, a minha saída Q ela vai se manter. Ou seja, essa nossa saída Q ela vai se manter em 1. Bora lá, vamos ver se isso é verdade mesmo, né? Então vou pegar aqui, ó, vou baixar o meu set. Eu vou colocar ele em 0, tá? Então 0 ou 1 dá 1, negado 0. Esse 0 vem para cá, 0 ou 0 dá 0, negado 1. E assim nosso circuito está no estado consistente. Então, ele
tem aqui nossa saída Q como sendo 1 e ele funcionou como um dispositivo de memória. Legal, né? Certo? Então esse nosso dispositivo ele vai funcionar como um dispositivo de memória quando a gente tem o nosso S igual a 0 e o nosso R igual a 0. O Helder, e se a gente colocar 1 em 1? Eu já disse que isso aqui é uma entrada não permitida, tá bom? Não permitida. Mas vamos ver o que é que acontece aqui, né, quando a gente faz isso, tá? Bora lá. Vou apagar tudo aqui. Bom, se eu colocar o valor 1 aqui e 1 aqui, independente do que eu tenha aqui ou aqui, né, a gente sabe que a saída da nossa porta nó vai ser 0, porque 1 ou qualquer coisa dá 1 negado 0, né, e aqui também 1 ou qualquer coisa dá 1 negado 0. Tá bom? Então o que vai acontecer aqui, né, é que o nosso Q barrado vai estar em 0 e o nosso Q vai estar em 0. Isso é uma situação indesejada, né? A gente não quer que nosso Q e nosso Q barrado estejam em 0. Então por isso que a gente diz que essa entrada ela é uma entrada não permitida, tá bom? Por isso que a gente fala que essa entrada é uma entrada não permitida. Porém, ele está no estado consistente aqui, tá bom? Esse nosso estado ele está consistente, tá? Se a gente olhar aqui, né? O nosso circuito ele vai permanecer com essa configuração se a gente fizer isso aqui. Quando esses sinais baixarem aqui, tá? O que vai acontecer é que nosso circuito ele vai voltar para um estado consistente, tá? Dependendo de quem baixe primeiro, tá bom? Por exemplo, se meu set dele baixar primeiro, ele for para 0, certo? Então o meu Q vai ser 0 e o Q barrado vai ser 1. Se o meu reset ele baixar primeiro, então o meu Q vai ser 1 e o meu Q barrado vai ser 0, tá bom? Então quem, né, quem permanecer mais tempo em 1, né, ganha nessa nossa situação, tá certo? Ou de se baixarem ao mesmo tempo, então o nosso circuito ele se torna não determinístico e ele vai cair em algum desses estados aqui consistentes, com ou Q igual a 0 e Q barrado igual a 1, né, ou Q igual a 1 e Q barrado igual a 0, tá bom? Mas a gente tem uma saída aqui não determinística, caso esses dois sinais aqui eles baixem ao mesmo tempo, tá bom? O que não é uma coisa comum de acontecer, é quase improvável de se acontecer isso aí. Tá ok? Então, tranquilo. Então, dito isso, tá? O nosso circuito LED SR, construído de porta nó, né, ele funciona dessa maneira descrita. Se ele tivesse sido construído com porta NAND, pessoal, o que acontecer é que, dado minha entrada SR, né, e a saída Q, se for 00, essa aqui é que é a entrada não permitida, tá bom? Certo? Não permitida. Né? E nosso Q e Q barrado, ele vai aqui para o valor 1, tá? Se nosso S igual a 1 e R igual a 0, a gente coloca o nosso Q em 1, tá? E se for assim, com S igual a 0 e R igual a 1, nosso Q vai ser 0. Tá? E se for 1, 1, é que ele funciona como um dispositivo de memória, tá bom? Memória, tá? Então isso aqui, né, seria a nossa tabelinha caso a gente construísse isso aqui com portas NAND, tá bom? Com portas NOR, né, a diferença é que 00 é uma entrada que funciona como memória e 11, né, é uma entrada que é uma entrada não permitida, considerada entrada não permitida. Tranquilo, mas o intuito, né, de ambos os LEDs é o mesmo, tá ok? Então, falando agora do nosso LED SR com clock, bora lá falar dele, tá bom? Bom,
No nosso LET SR com clock, basicamente eu tenho ali, né, as nossas entradas SR, como eu tinha no nosso LET SR normal, tá? Só que elas vão entrar aqui numa porta NAND, cada uma delas. E essa porta NAND, ela vai ter como entrada, tanto na entrada, tanto nessa porta NAND que o S está ligado, quanto o R está ligado, ela vai ter uma entrada aqui em que a gente coloca um sinal, que a gente chamou aqui de clock, tá? Esse clock, na verdade, ele não necessariamente tem que ser um sinal de clock, certo? Ele pode ser um sinal qualquer, tá? Um sinal que a gente levanta aí um valor 1, tá bom? Pode ser um sinal que a gente chama de enable, certo? Tá? Não necessariamente a gente tem que ter, né, um sinal de clock aqui para que esse circuito funcione. Basta que a gente levante um sinal aqui com o valor 1, por exemplo, tá? Então, se a gente coloca aqui o valor 1, certo? As nossas entradas S e R, elas vão se tornar disponíveis aqui, né, na saída da nossa porta END, tá? Se o valor do S ou R for 0, aqui vai sair 0, caso seja 1, né, vai sair 1 aqui, porque a gente está colocando o valor 1 aqui em uma das entradas da nossa porta END, tá bom? Certo? Para que serve isso, Helder? Somente para que quando a gente tenha um sinal aqui, um enable ou um clock, certo? A gente faça com que essas nossas entradas elas sejam disponibilizadas aqui, né, para entrada do nosso circuito LET SR, tá bom? Somente, tá? Ou seja, aquela nossa entrada SR, ela só vai estar disponível quando o nosso sinal for levantado, tá? Certo? A gente diz, né, que o nosso LED, né, ele é sensível ao nível, tá certo? Ele é sensível ao nível, ou seja, né, quando aquele valor ele atinge aquele nosso valor 1, tá? Então, o meu LED SR ele vai funcionar aqui quando esse valor aqui chegar em 1, tá bom? Esse aqui é o valor 0, tá? Do meu clock. Beleza? Então a gente diz que o nosso LED, tá? Ele é sensível a o nível, tá bom? Você percebe que apesar da gente ter um sinal enable aqui nele, né, a gente não resolveu aquele nosso problema de não permitir que o S e o R eles possam ter o valor 1 aí como entrada do nosso circuito, tá? Como é que a gente resolve isso? Com esse nosso próximo LED que a gente chama de LED D com clock. Então, basicamente, pessoal, o que vai acontecer é o seguinte, ó. A gente vai ter uma entrada aqui que a gente chamou de D, tá? A gente não tem mais aquela entrada SR, tá? E o que a gente vai fazer é o seguinte: se o nosso D ele tiver o valor 1, tá? Se D igual a 1, então essa entrada aqui vai ser 1 e essa outra aqui vai ser 0, né? De maneira oposta, tá? Se o nosso D for 0, tá? Essa nossa entrada aqui vai ser 0 e essa aqui vai ser 1. Então, com essa abordagem, a gente faz com que aquela nossa entrada 1, 1, ela não seja mais possível, tá certo? Tá? Então, a ideia é justamente essa, fazer com que a entrada 1, 1, né, aquela entrada não permitida, ela não seja mais gerada aqui como sendo a entrada do nosso circuito, tá bom? E esse LED a gente chama de LED D com clock, né, porque a gente tem aquele sinal ali para disponibilizar essa nossa entrada aqui na entrada do nosso LED SR, tá bom? Que está aqui. Beleza? Fácil, né? Fácil, tá? E para finalizar, né, rapidão, a gente vai falar sobre flip-flop D, tá? Como é que funciona o nosso flip-flop D? Então bora lá. Como é que funciona o nosso flip-flop? Diferente dos nossos LED, tá? O nosso flip-flop ele não vai ser ativado
no nível do sinal, tá? Lembra que lá no nosso LED Deacon Clock, por exemplo, essas entradas aqui, elas só iriam estar disponíveis aqui no meu circuito quando o meu sinal aqui atingisse o valor 1, tá bom? A gente disse que o LED ele é sensível ao nível. O flip-flop a gente disse que ele é sensível à borda, tá? O que é que significa isso, Helder? Significa dizer que quando essa minha onda tá de clock tá estranha, né? Quando o meu sinal ele passa de 0 para 1, tá? Na transição do sinal de 0 para 1, o nosso circuito é ativado, tá? Ou seja, a nossa entrada, né, ela vai ser ativada, né, para que ela possa ser colocada aqui nas saídas da nossa porta end, tá? Então, a nossa saída, né, da porta end, ela só vai estar disponível, né, na transição do sinal, ou seja, quando esse cara passar de 0 para 1, né? No momento em que isso ocorre, não quando se atinge o sinal aqui, ou seja, o nível 1, tá bom? Como é que isso funciona? Bora lá. Vamos olhar aqui. A gente vai ter um circuito que a gente chama de circuito gerador de pulso, que ele funciona da seguinte maneira. Olha só, a sacada dos caras aqui. Todas essas portas, pessoal, tanto porta NOT quanto porta END, todas elas possuem um atraso de propagação a partir do momento que o sinal entra, né, nessas nossas portas. Então imagine aqui, né, que inicialmente está entrando o valor 0 aqui, tá? Tá entrando o valor 0. Então aqui, né, nessa entrada a gente vai ter o valor 0, tá? E nessa nossa entrada B aqui, tá? A gente vai ter o valor 1 porque a gente tem um inversor aqui, tá bom? A gente tem um inversor e a saída dessa minha porta NAND, porta END, desculpa, nesse momento vai ser 0, tá? Agora pensa comigo aqui. Eu disse a vocês que essas portas elas têm atraso, tá bom? Elas têm atraso. Então, quando eu mudar aqui de 0 para 1, certo? Essa minha entrada 1 aqui, ela vai estar disponível aqui nesse ponto C quase que imediatamente, tá? Por que, Helder? Porque aqui é só um fio, a gente não tem atraso de porta nenhum aqui. Na verdade, a gente tem um atraso do fio que é tão irrisório que não vai fazer diferença. Eu estou considerando que a partir do momento que a gente tem o valor 1 aqui, né, nesse ponto A, a gente vai ter o valor 1 aqui nesse nosso ponto C. Porém, né, no B, como a gente tem essa nossa porta NOT aqui, vai demorar um tempo até que esse sinal aqui ele se torne 0, tá? Lembra que ele estava em 1 aqui, ó. Então, em um pequeno momento do tempo, né, essa minha porta END ela vai ser ativa, né, e ela vai gerar aqui um valor 1. Isso é um tempo de nanosegundos, tá? 5 nanosegundos. Mas ela vai gerar esse valor 1 aqui nesses 5 nanosegundos, tá? Que é justamente o valor, né, que a gente vai ter aí de atraso dessa nossa porta NOT, tá bom? Né? Então, quando isso for gerado, esse valor 1, a gente vai estar gerando aí um pulso, tá? Um pulso bem pequeno. Então, se a gente olhar esse diagrama, né, a gente vai perceber isso aqui, tá? Lembrando que, né, essa nossa porta aqui, né, como ela está recebendo o valor 1, ela vai gerar o valor 0 aqui em um determinado momento e esse sinal aqui ele vai baixar. Porém, como eu disse a vocês, né, a gente vai ter em um pequeno momento aí, coisas de nanosegundos, né, o valor da nossa porta END aqui como sendo 1, tá? Que vai ser colocado nessa saída D minúsculo aqui. Não confunda esse D minúsculo com esse nosso Dzão maiúsculo aqui do nosso circuito, não, tá? Esse aqui é D, é só um ponto, né? Essa letra aqui foi um pouco infeliz aqui na hora que o cara escolheu ela para representar aí esse ponto do circuito, tá bom? Mas vamos olhar aqui esse diagrama. Então, olha a situação que a gente tinha. A gente tinha aqui, né, o nosso inicialmente, né? Olha lá, bora lá de novo.
inicialmente a gente tinha nosso A como sendo zero, né? Nosso A como sendo zero, ele está mostrando aqui, ó, o A sendo zero, né? O nosso C, ele também era zero, né? No começo aqui, tá? E o nosso B, tá? O nosso B, ele estava sendo 1, né? Porque a gente tinha uma porta NOT aqui, tá? Então o nosso B, ele estava como sendo 1. Então pensa nesse nosso circuito, né? Nesse estado, tá? Então os nossos sinais naquele determinado momento eles estariam aqui, ó, o A0, C0, B1. Olha só, suponha que neste ponto aqui, de repente, eu mudo o valor de A para 1. O que é que vai acontecer? Né? O nosso A vai mudar aqui, ó, transitar para o valor 1, né? O nosso C imediatamente transita também para o valor 1, tá? Se você olhar no diagrama aqui, né, o nosso A e o nosso C eles transitam para o valor 1, né, no mesmo momento. Porém, ó, perceba que o B ele demora um pouco para transitar do valor o que 1, né, que ele estava, para o valor 0, ó. Então, nesse pequeno momento aqui, tá? O que vai acontecer é que a nossa porta AND, né, que recebe B e C, ela vai receber por esse pequeno momento o valor 1, tá? E esse valor 1 vai gerar esse pequeno pulso aqui, porque 1 AND 1, né, vai gerar 1 aqui no nosso D, tá bom? Ô Helder, mas esse D aqui ele está deslocado um pouco para frente. Claro, essa minha porta AND aqui, ela tem uma crase também, né? Então ela vai ser um pouquinho deslocada aqui para frente, tá bom? Certo? Mas é só um pequeno momento, né? Aquele nosso B, ele vai passar a ser zero aqui, né? Porque ele é a negação do 1, tá? E esse meu valor de D aqui, ele vai baixar, tá certo? Entenderam aqui, pessoal? Tão fácil, né? Facinho. Então, isso aqui é o que a gente chama de gerador de pulso, tá? É um gerador de pulso. E vai ser justamente esse camarada que vai fazer com que esse nosso circuito aqui ele funcione na transição do sinal do clock, tá certo? E não no nível, como acontece lá nos nossos LED, tá ok? Então a gente vai ter aqui, ó, um circuito gerador de pulso, tá? Então estruturalmente, né, a única diferença que a gente tem do flip-flop D para o nosso LED D com clock é somente esse nosso gerador de pulso, tá? Mas ele vai fazer toda a diferença aqui, porque a nossa saída D, né, ela vai estar disponível aqui na transição, né, do sinal, ou seja, quando o sinal passa de 0 para 1, tá? É na transição positiva, né, na borda positiva do sinal. Você poderia construir um circuito gerador aqui de pulso que funcionasse na borda negativa, tá? Certo? Existem várias variações aí de flip-flop, tá? A gente tem flip-flop JK, a gente tem flip-flop SR, tá bom? Então, nessa nossa aula eu não vou abordar nenhum deles, né? Mas fica sabendo aí, né, que existem outras variações de flip-flop, mas que elas não se diferenciam muito em termos de funcionamento, tá bom? Se você pegar o livro do Totti, né, ele vai falar lá, por exemplo, do flip-flop JK, vai falar lá do flip-flop SR com clock, tá bom? Né? Certo? Então, só observe, né, que quando a gente trabalha com LED, eles são circuitos que são ativados no nível do sinal e flip-flops eles são ativados aqui na borda, tá bom? Certo? Na transição. Tranquilo? Então por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e tenham entendido aí do assunto. Caso tenham gostado, né, se inscrevam aí no canal e deem um like. Tranquilo? E até a próxima. Valeu, galera.